Olá, boa noite. Muito bem, já estamos aqui ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, na página do Facebook, Ângela Esteve 17, para quem quiser seguir, né, pelo outro canal. Estamos mais uma vez aqui, né, para o nosso Evangelho Online, que acontece todas as segundas-feiras, às 20h30, transmitido pelo Instagram e também pelo Facebook, e depois esse vídeo vai também lá para o meu canal do YouTube, Ângela Esteve 17. Todos os meus evangelhos estão lá, tem uma playlist lá dos evangelhos, né? Se você não pode assistir no horário, né, que ele está sendo transmitido, mas pode assistir depois. E não esqueça, né, de se inscrever lá no canal do YouTube, de ativar o sininho para receber, né, as notificações e compartilhar, né, muito importante, né, nesses momentos que a humanidade passa por essas transformações todas, é muito importante que nós procuremos, né, pautar a nossa conduta, a conduta do Evangelho, porque o Evangelho não é nada mais, nada menos do que um manual de conduta moral, que foi deixada, né, por esse Espírito glorioso, né, que é Jesus, que é o nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, que, né, que veio aqui deixar a receita do bem viver. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa família, né, que já está até acostumada a se reunir aqui toda segunda-feira. É uma alegria muito grande para o nosso coração receber todos vocês aqui, né? Eu recebendo vocês aqui na minha casa e sendo recebida aí por vocês também na casa de vocês e principalmente no coração de vocês, né? Muito obrigada pela presença e nós vamos então, sem mais delongas, né? Vamos iniciar o nosso evangelho, primeiro agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo ao nosso amado Jesus por essa oportunidade que nos é dada e confiada para que nós possamos estar aqui, utilizando da nossa voz, utilizando dos meios de comunicação, para a comunicação desse evangelho de luz, para o nosso entendimento, para a nossa reflexão. E nós te agradecemos, Jesus, e pedimos que nos abençoe a todos e que esteja no meio de nós mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. E Ele está e está sempre, né? Todas as vezes que nós pensamos, que nós nos ligamos, como a gente sempre fala, né? O Wi-Fi de Jesus não falha nunca, não tem interferência. Em qualquer momento em que a gente precisa de uma oração, elevar uma prece, Ele está lá, né? Sempre pronto a nos ouvir e a nos enviar também um recadinho. Se a gente ficar atento, sempre vem uma resposta às nossas orações, das maneiras mais diversas, seja da forma intuitiva, seja através de uma música, de um livro, de uma mensagem que se lê, às vezes até de uma criança que chega perto da gente. Nós temos que estar atentos, né? Porque nós estamos nesse mundo aprendendo. Esse planeta é um planeta escola. Então, a gente tem que ficar sempre atentos às mensagens que nos são endereçadas diariamente, né? A gente não deve viver como Nécio, vivendo aí atropeladamente. É muito importante que a gente faça essa conexão com o nosso eu superior, com essa parte maior da vida, né? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe um assunto aqui que é muito importante. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes da nossa vida, que é o relacionamento humano. Né? É como a gente se relaciona com as pessoas, principalmente como a gente se relaciona com aqueles dentro de casa. Isso é muito, muito importante. Essa lição eu trouxe aqui, e até coloquei o título, né, de controles emocionais, porque a gente precisa entender, de uma vez por todas, essa questão do relacionamento humano, para que a gente consiga adquirir em nós uma saúde emocional. Porque senão nós vamos ficar batendo cabeça aqui de encarnação em encarnação, até resolver isso. Né? E a gente sabe que é assim mesmo que acontece. Né? Então,
Para essa reflexão da noite, eu trouxe uma passagem que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5, que eu vou ler para vocês. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirá, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isto é de uma profundidade sem limites, essa lição. E a gente lê e acha, assim, que é só uma questão, fulano só fica vendo o defeito do outro e não vê os seus próprios defeitos. A gente escuta muito isso, né? Tem até o ditado, né? Que a moda do macaquinho, que enrola o rabinho, senta em cima e fica olhando do outro. Tem, claro, este fundo de verdade está bem explícito. Mas a questão, na prática, ela é muito mais profunda. Muito mais profunda. Jesus aqui se utiliza de argueiro, de trave. Né? Na realidade, é um linguajar da época. Mas seriam aquilo que empana a visão. Então, como é que eu vou ajustar a visão? Algum cisco, vamos supor, que cai no olho de uma outra pessoa, se eu estou com um cisco no meu olho? Como que eu vou ajudar o outro se eu não estou conseguindo também enxergar? Ou muitas vezes nós não estamos enxergando, estamos cegos e estamos querendo ajudar o outro. Olha a sutileza dessa metáfora que ele faz aqui, com o argueiro e a trave. É exatamente esse o significado. Porque nós, na nossa vida, eu acredito que todos nós, pelo menos aqueles que têm uma visão mais espiritual da vida, todo mundo, né, sempre pensa em que o dia que a gente vai achar aquela pessoa que é a nossa afinidade já de outras vidas, que é a nossa alma gêmea, que é aquela que vai entender tudo aquilo que eu sinto e que eu penso, e vai ser o par perfeito, e a gente vai se encontrar, e vamos viver felizes para sempre. Dentro de um planeta de provas e expiações, sem condições. Você teria que arrumar um anjo para se relacionar. E um anjo não iria se relacionar com você, porque você teria que ser anjo também. Então, um grande problema, né, desses controles nos relacionamentos, pessoas que fazem malabarismos emocionais, inclusive, para controlar o outro, são enormes. Se a gente pensar que nós somos espíritos que trazemos carências, trazemos sentimentos mal resolvidos já de outras vidas. E muitas vezes aquele companheiro, aquela companheira que vem para a nossa jornada aqui nesta encarnação, é aquela alma, assim, lá do passado, com quem a gente ainda não conseguiu se acertar. E que muitas vezes vem para esta encarnação dentro de um programa para que isso aconteça. Mas isso depende de um só? Não. Isso depende de ambos. Porque os relacionamentos, eles existem para o nosso progresso espiritual. Nós somos seres criados para viver em sociedade.
Nós só evoluímos ao contato com o outro ser humano. Então, quando eu me relaciono com alguém, seja em que nível for, a pessoa tem uma leitura de mim e eu tenho a leitura do outro. Olha como é bacana esse mecanismo, né, de evolução espiritual. Então, para que eu evolua, muitas vezes eu me vejo no outro e o outro se vê em mim. Por quê? Porque saímos do mesmo núcleo, da mesma fonte criadora. E evoluímos ao contato de um com os outros. Portanto, ninguém entra na sua vida sem um motivo. Não existe. Porque nós somos encarnados mais ou menos uma média de 7 bilhões de pessoas. Por que aquela meia dúzia, ou uma dúzia, eu sei lá quantos foram, ou aquela centena, vive em torno de nós e não o restante? Porque nós formamos famílias espirituais por afinidades. A nossa família, ela é muito maior do que essa família consanguínea que nós temos. Há pessoas que nós conhecemos e amamos muitos que não estão encarnadas. E muito provavelmente, quando a gente voltar para o plano espiritual, eles virão. A gente fica trocando. Como trocamos de papéis. O tempo todo. Porque quando o espírito encarna aqui, ele cria uma personalidade. Que é o persona, que é o nome que nós temos hoje. É esta figura que se apresenta. Mas quando voltar depois numa outra existência, a gente vai criar outra. E quantas pessoas moram aqui dentro de nós hoje? Quantas? E todas elas, vocês acreditam que estão bem resolvidas na vida? Que já resolveram todos os problemas? Terminou uma encarnação? E aí zera tudo e vem para outra? Não, não é assim que funciona. Ah, mas Ângela, a pessoa já não foi para lá, já não passou o que tinha que passar, ela não volta zerada? Não. A vida é uma só. As existências que nós temos são o episódio da nossa série. Então, o que tem é uma continuidade. Eu pergunto a vocês, se porventura vocês desencarnassem agora, neste momento, todos os seus assuntos afetivos estariam resolvidos? Está de bem com todo mundo. E todo mundo está de bem com você. Porque às vezes a gente até se esforça de estar de bem com os outros, mas será que os outros estão a nosso respeito? Então, veja, o que acontece é que todo relacionamento que vem para a nossa vida é uma fonte de crescimento. É uma fonte de amadurecimento. Então, não existe o bom ou o ruim. Existem relacionamentos. Os que ficam um determinado tempo e terminam. Terminam para aquele momento. É que eu sempre falo que não existe o verbo desamar. Uma vez que você ama uma criatura, você cria vínculos com ela. Como dizem os espíritos superiores, não tem divórcio espiritual. A gente se afasta, a gente se harmoniza com os sentimentos. Amanhã, essa mesma pessoa pode vir num outro papel na nossa vida. Como um filho, como um pai, como um primo, como um irmão, como irmã. Então, os nossos elos afetivos, eles não se rompem assim como as pessoas acham. Que acabou, acabou. Não é assim que a coisa funciona. Porque todo mundo que chega para nós, ela gera um aprendizado em nós. Todos. Então, se essa pessoa
que chegou aí na sua vida e você achou que ia transformar a sua vida para sempre, para melhor, e que você ia ser, né, feliz por todos os dias da sua vida, ela pode carregar problemas difíceis dentro dela, em relação a você, na visão que ela tem de você. Porque a gente não sabe o que a gente foi lá no passado espiritual. Muitas vezes, essa pessoa que você escolheu, linda, para estar do teu lado, pode ter problemas dentro dele ou dentro dela, que ela não está conseguindo resolver. O problema, às vezes, nem é com você, mas é interno. Que ela não está conseguindo resolver dentro dela. Ela não está conseguindo gerir as suas próprias imperfeições. Por isso é que tem tanta ilusão relacionada a esse assunto. Por isso que essa história de príncipe encantado, que a gente fica contando para as crianças, precisa ser mudada. Porque o que existe, na realidade, são pessoas que vão se relacionar com o outro como eu, como você. Num primeiro momento, a gente entra, né, com aquela ilusão, com aquele entusiasmo, né? Porque começo de namoro é gostoso, né? Aquela coisa, você nem conhece o outro. Mas a nossa falta de amadurecimento muitas vezes faz com que a gente já entre num relacionamento idealizando o outro. E achando que o outro deve ser aquilo que eu quero que ele seja. E aí, como é no começo, e todo mundo no começo, né, procura mostrar o seu lado melhor. Então fala, nossa, mas combina com isso, combina com aquilo, gosta das mesmas comidas, gosta de tudo que eu gosto, então é tão gostoso. É lindo. Mas depois de um determinado tempo, a gente começa a mostrar. Porque ninguém consegue, né, viver um teatro o tempo inteiro. A rotina vem, o dia a dia vem, acontece uma situação, cada um reage de uma forma diante daquela situação. E aí a gente, com falta de maturidade emocional para lidar com a situação, e também em função do nosso egoísmo, porque a gente sempre, quando se relaciona, né, está, na realidade, achando que está fazendo para o outro, mas a gente está querendo o nosso próprio bem. E aí o que acontece? Acontece a decepção. Por quê? Porque existe uma coisa muito ruim que a gente tem que pensar, que nunca a pessoa deve assumir esse papel. Que é, e infelizmente isso acontece muito, que é a gente querer assumir o papel dentro do relacionamento de salvar o outro. De salvar o outro. Então, a pessoa, ela é linda, maravilhosa, mas ela tem um defeito que eu acho que, pelo amor que ela tem por mim, ela vai mudar. Ledo engano. Por amor a mim, ela vai mudar o comportamento. Não vai mudar. Ela pode até tentar ter um comportamento na sua frente para te agradar, mas ela não está mudando dentro dela. Porque este processo de mudança, ele ocorre individualmente. Individualmente. Ninguém pode salvar o outro. E, infelizmente, tem pessoas que acham, e olha, dentro dos meios espiritualistas, que falam que antes de reencarnar já tinha combinado lá no plano espiritual, que viria aqui para a Terra para salvar essa pessoa. E aí assume, né, essa tarefa ingrata de querer mudar o outro. E quando ela assume esse papel, ela esquece
que o amor verdadeiro começa dentro de nós quando nós amamos a nós mesmos. E aí ela tira o foco de si para viver a vida do outro. Às vezes se torna quase que um espírito obsessor na vida do outro. E acha que está com uma tarefa divina. Vocês acham que num mundo, num grau evolutivo que nós temos, que a espiritualidade maior iria fazer um plano desse? E o que é pior, a gente vê isso acontecendo lá nos nossos atendimentos de apometria, e mesmo no centro espírita, na orientação, quantas mulheres dentro de relacionamento abusivos, com homens que surram, que batem, que são violentos, e elas continuam lá, mas ele é assim, mas ele tem um bom coração, mas ele te bate, ele te machuca, mas ele tem um bom coração. Por que você não vai embora? Porque ele é uma boa pessoa, e se eu for embora, ele vai piorar. Uma vez chegou lá no nosso espaço, na época que a gente podia ainda atender presencialmente, uma pessoa, e ela veio pedir um atendimento para o marido, e o marido estava lá embaixo no carro. Ele não entrou. Eu falei, mas se ele está precisando de ajuda, por que ele não entra? Ela falou, porque eu resolvi cuidar de mim. Eu falei, está bem, então vamos cuidar de você. E ela não parava de falar do marido. Eu falei, então, filha, qual é o problema? Você vai querer o tratamento para você ou para ele. Então, veja que a pessoa, parece que ela vive uma relação de simbiose com o outro. Simbiose. É muito triste ver isso. E muitas vezes a delegacia da mulher está lotada disso. Mas eu não vou dizer aqui que é só homem que faz isso, não. Tem mulheres que fazem também. Tem mulheres que mantêm relacionamentos abusivos com seus parceiros. Pode não ser fisicamente, mas psicologicamente. Porque isso também é um abuso. Então, em todo relacionamento onde não há o respeito, não vem dizer para mim que é amor. Não é. Então, essa coisa de dizer que eu vou salvar o outro não vai salvar. A única pessoa capaz de salvar a nós somos nós. Não tem essa coisa da terceirização. A pessoa, quando quer se melhorar, ela pode precisar de ajuda de um afeto para levar num médico, para levar num psicólogo, para vir fazer terapia, para apoiar, mas a cura está dentro dela. Não adianta. Uma das coisas que eu aprendi trabalhando com a espiritualidade de um espírito que se comunicou e que falou, inclusive, através de mim. E ele disse, não fica pedindo tratamento para quem não quer cura. Quando a pessoa quiser curar, ela pede, e aí você ajuda. Isso foi há 4 anos atrás. E eu aprendi a lição. Nunca a gente nega, eu nunca neguei ajuda para ninguém. Mas a pessoa precisa pedir. Por quê? Porque quando ela pede, ela já começa a se colocar disposta para receber ajuda e para se modificar. Não tem milagre. Remédio não faz milagre, médico não faz, psicólogo não faz, terapeuta, ninguém faz. Ninguém faz. Todo o processo, ele vem de dentro. Tem que haver esse amadurecimento, e muitas vezes, quando o espírito, ele é teimoso, quando ele é recalcitrante no erro, porque às vezes ele passa várias encarnações fazendo a mesma coisa, então vem aquela mestra divina chamada dor, até o ponto que ele não aguenta e fala, agora eu quero me modificar.
E aí eu pergunto, precisa chegar nesse ponto? Precisa. É triste, porque muitas vezes a gente já vê aonde que está a solução daquilo. Você quer ajudar, mas se a pessoa não quiser, debaixo dessa pele aqui só vive eu, não vive outra pessoa. E do outro que está com a gente também não. Então vamos entender direito o que significa isso. É muito importante que a gente tenha a consciência que todos nós renascemos no corpo físico com um propósito. Um único propósito principal. O tema central da nossa vida é, e o compromisso disso é curar e salvar a nós mesmos. Muitas vezes, quando eu fazia as palestras lá pessoalmente, ou quando ia para os atendimentos, a pessoa falava assim, eu vim aqui hoje fazer um atendimento porque eu queria entender qual é a minha missão aqui na Terra, que eu ainda não descobri. E a missão na Terra é a gente curar, é a gente salvar a nós mesmos. Porque só quando a gente consegue se estabelecer e fazer a nossa mudança é que nós podemos, com a nossa presença, com o nosso exemplo, com a nossa conduta, ajudar que o outro mude. Por isso que é importante o relacionamento. Porque na medida em que o outro aprende comigo, eu também aprendo na convivência com o outro. A gente aprende através dos relacionamentos que a gente tem. A gente sempre carrega um pouco do comportamento do outro em nós. Então, isso que a gente precisa entender, que numa relação afetiva, e aqui, nesse sentido, não é só entre uma relação amorosa, mas entre amigos também, familiares, entre amigos, ou seja em que nível for, ser humano, nós estamos lidando numa relação com dois universos. São dois universos. Portanto, eu vou interpretar o outro de acordo com o meu universo. E o outro vai me interpretar de acordo com o universo dele. Por isso, tão importante essa questão da diversidade. Né? De a gente conviver com pessoas de várias culturas, de conhecer tudo isso. Porque isso enriquece o nosso universo interno. E abre a nossa mente para que a gente tenha um entendimento melhor sobre a vida, sobre as pessoas. Porque mesmo que a gente tenha bastante empatia, que a gente tenha toda essa compreensão, mesmo assim, com todo o conhecimento, ainda vai ser muito difícil lidar quando uma pessoa tem uma ação menos feliz com a gente. Mesmo assim. É muito difícil se recuperar de uma separação, muito difícil a gente justificar muitas vezes a atitude do outro, como é o caso daquela mulher que justificava, mas ele gosta de beber, ele faz assim. Falei, mas ele está te batendo. Mas e se eu largar ele, o que vai ser dele? Ele precisa saber o que vai ser dele. E enquanto o outro estiver lá para dar o aparato, ele vai fazer. Porque as pessoas também vão agir conosco de acordo com a nossa permissão. Esse é o outro ponto, é o outro lado. O outro lado da moeda. Por certo que se a gente tiver a intenção de querer mudar alguém, de querer que a pessoa faça diferente, a gente pode até sugerir, a gente pode até ensinar, mas a gente não pode assumir esta responsabilidade sobre os nossos ombros. De outra forma, se a gente tentar querer fazer malabarismo para isso, a gente só vai ter decepção e angústia. E toda
a constelação que a mágoa pode trazer, né? E se eu permito que o outro fique fazendo tenha esse tipo de atitude comigo, faltando com respeito, e eu permitindo a violência, eu permitindo uma porção de coisas, ele vai continuar fazendo. Ele vai continuar fazendo. E muitas vezes é amor também a gente deixar ir. Quem ama realmente, de verdade, muitas vezes tem a força de deixar ir. Quem tem a posse, não. Quem tem a posse quer ter a posse sempre. E por isso que a gente vê aí tantos, né, homicídios nesse sentido. Isso não é amor. O amor é um sentimento que nos liberta, que faz com que a gente queira a felicidade do outro. E que a gente respeite o momento do outro, o momento evolutivo do outro. A gente não pode exigir que a outra pessoa seja aquilo que a gente quer que seja, porque você vai dar um tiro na água. Você só vai arrumar, sabe o que é? Um monte de mágoa, de ressentimento que você vai carregar pela vida e vai fabricar um monte de doença no teu corpo. Porque se a gente for ver a gênese das doenças, e hoje a medicina já está, né, comprovando isso, está no nosso descontrole emocional. Então não é isso que a gente quer. Quando a gente ama, a gente tem que ter o respeito pela opinião do outro. E não pense que ninguém vai mudar alguém. As pessoas mudam quando querem e por que querem. E nós temos que ver se aquele momento, se aquele relacionamento é adequado para nós ou não. Se aquilo se adequa com aquilo que você quer. Então, é muito importante essa honestidade e esta clareza nos relacionamentos. Para que a gente pare de ficar extorquindo sentimentos alheios. Para que a gente pare de ficar fazendo malabarismos para poder prender o outro perto da gente. E isso seja em que nível for, tá? Não é só em relacionamento homem-mulher, ou mulher com mulher, ou homem com homem, não importa. Amoroso. A questão é nos relacionamentos em tudo. Inclusive entre pais e filhos. Porque a gente vê isso também nesse relacionamento. De pais que querem que os filhos sejam aquilo que eles programaram para eles serem. E promover, muitas vezes, a infelicidade de um filho por causa disso. Quando a gente fala de relacionamento humano, é com qualquer um. Porque tem pais que não desgrudam dos filhos. Os filhos não conseguem ter vida própria. Porque estão manipulando o tempo inteiro. Como tem filhos também que querem manipular a vida dos pais. O importante é que nós temos que nos desligar de qualquer sobrecarga, de tudo que não seja da nossa melhor forma de cooperar para o relacionamento. Entender o limite do que é a minha parte e o que é a parte do outro. Porque os relacionamentos, eles são formados de duas pessoas, dois indivíduos. Então, eu tenho a minha individualidade aqui e o outro tem aqui. Neste meio aqui, eu tenho o relacionamento. Aqui sou eu com ele e ele comigo. Isto aqui é quase que uma terceira pessoa. Eu falo que relacionamento afetivo são três. É eu, você e o nosso relacionamento. A partir do momento em que não tem mais condição de ter esse relacionamento, que isto aqui não está funcionando
ou que uma das partes não queira isso aqui não exista, cada um continua aqui. Ou se eu estou dentro de um relacionamento, eu não posso esquecer que eu tenho uma vida aqui também do lado. Eu não deixo de ser individualidade. Eu não posso furar isso aqui e querer viver em simbiose com o outro. Como eu já dizia, eu não sei quem disse isso, mas eu achei a metáfora bem bacana, que quando você está junto com uma outra pessoa, você toma um vinho. A mesma experiência do vinho. Só que cada um com a sua taça. Ou seja, nós vamos degustar o vinho, cada um vai sentir o sabor e vai digerir isso da forma com todo o cabedal de conhecimento e de experiências que são próprias dessa individualidade. Então, vamos parar com aquele amor dramático, romântico, que acha que um tem que viver dentro do outro. Ninguém suporta isso. Isso vira uma doença. E tudo aquilo que a pessoa já mostra na fase de namoro, que você acha que depois, morando junto ou casando, vai melhorar, se a pessoa já não está melhorando agora, a tendência é piorar. Debaixo do mesmo teto, a história é outra. Então, é muito importante que a gente vá amadurecendo emocionalmente, para que a gente viva esses relacionamentos, para que na próxima encarnação a gente não venha com mais pendência. A gente já está trazendo um monte dessa vida. Cada um aí dentro da sua particularidade sabe disso. E a gente nunca deve se esquecer disso. Dentro dos relacionamentos afetivos, gente, as pessoas só fazem aquilo que querem. Não se iluda que você está mudando ninguém, porque ninguém muda. Só amo quem querem amar, ela só muda se ela está a fim de mudar, ela só larga um hábito se ela tiver a fim de largar. Não tem esse por amor. E não se coloque, pelo amor de Deus, na condição de salvador da outra pessoa, porque você não é. E nem tem condição para isso. Resumindo, todos os relacionamentos afetivos da nossa vida, todos, são experiências para o nosso amadurecimento espiritual. Todas as oportunidades que aparecem para nós de relacionamento são lições, são aprendizados que nós vamos levar para a vida. Por quem a gente deve ter gratidão. Começando pelos nossos pais. A gratidão de nos ter trazido até esta vida. A gratidão de nos ter dado um corpo físico de expressão para que a gente pudesse fazer a nossa experiência nessa existência. Todo relacionamento, a gente sempre tem que lembrar que sempre vai colocar as nossas imperfeições em evidência. Porque na medida em que a gente vai se relacionando e conforme o tempo vai passando, o outro vai enxergando também o nosso lado que ainda não está vencido, as imperfeições que nós não conseguimos vencer ainda. Ninguém casa com um anjo. Isso não existe. Mas tem a compensação de nos brindar todo o relacionamento com uma maturidade emocional. E à medida que nós vamos amadurecendo emocionalmente, esses relacionamentos vão nos preparando para que a gente assuma o plano de Deus a nosso respeito. Ou seja, que a gente vai fazendo a nossa evolução. Os relacionamentos vão despertando o cuidado e o amor que nós temos que ter conosco mesmo. Porque para que o outro me ame, eu preciso ser amável. Então, eu preciso me amar primeiro para despertar o amor no outro. É importante também, essa parte é muito importante. Faz parte das minhas anotações diárias, de exercício diário. Como é que eu estou me relacionando, porque o outro está me vendo, às vezes, de forma que não é aquilo que eu estou sentindo. Então, cuidar do seu comportamento, daquilo que sente.
Será que a pessoa está vendo realmente a sua versão? Não adianta colocar máscaras, porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai. E todo relacionamento, ele vem para a nossa vida para nos curar de alguma coisa. Vai curar de uma imperfeição, porque sempre quando termina, a gente sempre fica com uma lição aprendida. E à medida que a gente vai acumulando isso, e a gente vai nos curando, a gente vai curando também quem está em volta. Essa é a importância. Então, antes da gente julgar o outro, antes da gente querer modificar a atitude do outro, como nós falamos aqui, né, nessa passagem, né, que Jesus fala sobre não julgueis para não ser julgados, vamos pensar nisso. Vamos pensar e ser gratos por todos aqueles que já passaram pela nossa vida. O outro, muitas vezes, só deu para a gente, só deu para você, aquilo que ele podia naquele momento. A gente tem o péssimo costume de tirar uma foto da pessoa que passa na nossa vida depois que termina um relacionamento. E aí a gente acha que aquela pessoa vai ser exatamente daquele jeito pro resto da vida. Não vai. Todo mundo muda o tempo todo. Parece a música do Lulu Santos, né? Como uma onda no mar. Tudo muda o tempo todo, as pessoas também mudam. E depois de um relacionamento, as pessoas também mudam. Então, não vamos tirar a foto de ficar julgando, eu terminei com aquela pessoa porque ela é isso, isso, isso. Não, não vamos colocar esse julgamento. Pode ser que depois da sua passagem na vida dela, ela tenha se transformado. Né? Como você também se transformou. Como você também aprendeu lições. É muito bacana a gente entender tudo isso. Vejam nessa passagem de Jesus, quanto ensinamento, quanta coisa a gente conseguiu tirar, né, desse ensinamento tão que parecia tão, já ouvi isso 200.000 vezes. Quanta coisa para a gente pensar. O importante de tudo isso é que a gente pense que nós estamos aqui na nossa missão divina, todos nós, que é de cuidar de nós mesmos. Trabalharmos pelo nosso progresso espiritual, porque quando nós trabalhamos no nosso interior, quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente torna o mundo, torna quem está ao nosso redor e a todos melhores. E aí vai o conselho, então, desse querido espírito, Pai João de Angola, que eu deixei anotado aqui, que ele diz o seguinte, ele diz assim para a gente, você está sofrendo? Está difícil engolir a conduta de alguém nesse momento? Está se sentindo sem forças diante das escolhas de seus entes amados? Pense assim, olha o conselho que ele dá. Abre aspas. Quero minha paz e minha felicidade e estou decidido a não trazer para mim e carregar em mim tudo aquilo que extrapola meus capacidades, tudo o que não depende de mim, tudo que só diga respeito à escolha que o outro necessita fazer e levar avante. Ou seja, não se responsabilize pelas escolhas alheias. Cada um vai colher de acordo com aquilo que planta. Não é da nossa alçada tomar a decisão pelo outro. Nós podemos, inclusive, enquanto pais, enquanto mães, ensinar e dar o direcionamento. Mas a decisão da nossa vida sempre é individual. E as respostas que virão para nós serão também individuais. Então, eu espero que, com tudo isso que nós conversamos aqui, que a gente possa agora ter um olhar diferente dos relacionamentos, das pessoas na nossa vida, do que elas representam na nossa vida.
É muito importante isso, porque a gente já tem errado muito. E não estou falando só desta vida, não. Estou falando que a gente já tem errado muito já desde outras vidas pregressas, que a gente já tem feito, né, muitos equívocos nesse sentido. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, não conseguiu ainda, devido à nossa imaturidade emocional, enxergar o outro como sendo uma extensão nossa. E é como eu falei, nós saímos da mesma fonte, saímos do mesmo lugar. Enquanto nós não aprendemos a olhar no outro, que a outra pessoa também tem sentimentos como nós temos, é difícil esse aprendizado. A gente leva séculos fazendo isso. Mas enquanto a gente ainda não aprender, não chegar nesse grau, os relacionamentos vão passar por esse caos que está passando atualmente. E a gente sabe, né, que atualmente as coisas estão muito complicadas, né? Para mim, que trabalho com terapias, a gente sabe o quanto que está complicado isso. Digamos que 80% das pessoas que nos procuram têm um problema na área dos relacionamentos. E eu vou dizer para vocês também uma coisa. À medida em que a pessoa tem um problema afetivo, quando ela não se encontra afetivamente consigo mesma, quando ela não consegue ficar bem com ela mesma, ela não consegue também ter uma vida próspera. Geralmente, ela começa a ter também problemas na área financeira. Porque as pessoas costumam separar como se fosse pedaços de pizza, né? A vida espiritual, vida emocional, vida financeira, setor esse, setor daquele, mas na realidade nós somos um. Nós temos que ver isso de forma mais holística. Nós não somos um pedaço de fígado. Assim como o nosso corpo funciona dentro do conjunto, todas as experiências da nossa vida ao nosso redor obedecem à mesma lei. Então, quando emocionalmente eu não estou bem, a tendência é que isso afete as outras áreas da nossa vida. Então, muitas vezes, as pessoas que nos procuram para fazer terapia, que está com problemas financeiros, e às vezes a gente pergunta, e como é que está a vida afetiva? E geralmente não está. E isso não depende com quem ela está se relacionando. Veja bem, senão a gente entra na história do arqueiro no olho do outro. A questão não é com quem ela está se relacionando, é como ela está se relacionando com a outra pessoa. O comportamento sempre é individual. A nossa responsabilidade não é o jeito que o outro faz, é como eu reajo ao que o outro faz. Então, a responsabilidade é minha. Porque se o outro me trata de uma forma que eu não acho que seja respeitosa, cabe a mim permitir ou não. E tudo começa com um grito, não se esqueça. E aqui, como eu disse, eu não estou defendendo, eu não sou feminista, tá? Não faço partido de nada. Estou dizendo de humanos. E muitas vezes, a mulher, por ter menos força física, pode não agredir verbalmente, fisicamente, apesar que eu sei que tem mulheres que fazem isso, mas existe uma coisa chamada chantagem emocional. E a gente precisa ficar de olho nisso. Porque, às vezes, a pessoa quer te pegar por um ponto que seja nevrálgico na sua vida para poder fazer o controle. E é muito ruim isso. Muito ruim mesmo. Eu espero, sinceramente,
que essa reflexão da noite tenha servido para vocês como serviu para mim. Porque, como eu sempre digo, eu sou a primeira que aprende as lições, porque eu tenho que estudar e eu tenho que falar, e o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. Então, eu sou a primeira que escuta. E carrego comigo esses ensinamentos. E não pensem vocês que eu, muitas vezes, vou assistir esses evangelhos, eu assisto para poder solidificar essas lições também dentro de mim. Nós estamos todos caminhando para isso, né? E eu também não sou diferente de ninguém aqui, né? E a gente está fazendo esse processo. O importante, como eu sempre digo, não é o tamanho do passo que você dá, mas a constância no caminhar. De pouquinho em pouquinho, a gente vai se melhorando, a gente vai se permitindo evoluir. Isso é muito importante, a gente se permitir evoluir. E que nosso Mestre Jesus, com essa lição imorredora do seu Evangelho de hoje, nos abençoe uma vez mais, derrame as suas bênçãos sobre nós, que permita aos bons espíritos que possam fluidificar as águas que foram colocadas, que possam ser atendidos todos os pedidos que são feitos nesse momento, que nós recebamos a presença desse Espírito tão amigo, que toma conta de todos nós com a sua magnitude, com a sua grandeza, que está sempre pronto a nos ajudar, que nós possamos voltar os nossos corações para esse Mestre amado querido. E nós vamos pedindo ao nosso Mestre que nos eleve espiritualmente nesse momento, que nós saiamos do nosso lugar comum nesta hora e que a gente coloque o nosso coração ligados à fonte criadora, aquela que nos dá a vida, que nos faz respirar mesmo quando nós não estamos prestando atenção. Este Deus que está dentro de nós, que faz com que todos os nossos órgãos funcionem perfeitamente, sem que nós tenhamos que controlar. Nós pedimos essa fonte criadora que abençoe, que nos abençoe o nosso propósito aqui na Terra, que nos ajude no nosso progresso espiritual, para que nós, também progredindo, amando a nós mesmos, possamos derramar esse amor para todos os nossos irmãos de humanidade. Que assim seja. E que esse amor possa se estender aí nos lares de cada um aqui representado, que possa se estender sobre todo o nosso planeta Terra, aonde haja uma desilusão, uma lágrima, um coração partido, que o coração de Jesus possa consolar, que seus braços amorosos possam envolver, se você está passando aí por esses momentos. Tenha certeza absoluta de que você não está só. O coração do Mestre está sempre de olho nas nossas lágrimas, no nosso progresso espiritual. Ele prometeu que estaria conosco sempre, e ele está. Então tenha força, se levante, levante a sua cabeça, faça como o bambu que se enverga, mas que não quebra. Se levante, enxugue sua lágrima e siga à frente. Agradeça essa experiência que você passou. Agradeça por tudo isso, porque isso te trouxe aprendizado, trouxe coisas que você precisava aprender. E segue avante, e segue para frente, porque esse não será o último. Nós temos que nos relacionar para progredir. Então, ninguém está sozinho. E quando a gente se sente assim, tem um coração que lá nos espaços siderais está sempre vibrando aqui por nós, tomando conta de nós. Esse coração amoroso do nosso Mestre, que está sempre atento a cada uma das suas ovelhas, como ele mesmo prometeu. Então, fique bem. Se levante, se recomponha e siga diante do amor da sua vida, porque o grande amor da sua vida, olhe-se no espelho, é você mesmo.
É você que precisa ser cuidado. É você que precisa ser acarinhado. É você que precisa ser tratado com gentileza. Porque na medida em que você fizer isso com você, automaticamente você vai fazer com os outros também. E será amado pelos outros também. Fiquem na paz, fiquem na luz. Muito, muito obrigada pela companhia aqui até o finalzinho do nosso evangelho. Não se esqueçam de ir lá no YouTube, se inscrever lá no canal, compartilhem o evangelho. É muito importante, porque pode ser que uma pessoa em desespero precise ter essa compreensão, precise entender isso que está acontecendo. Porque nas horas de sofrimento, muitas vezes, a gente fica sem um norte para seguir. E é essa hora que a gente precisa do Evangelho. Então, eu espero ver vocês na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, estaremos aqui, como sempre, né, na graça do nosso Mestre Jesus, falando aqui de Evangelho, falando de vida, né, falando de amor, de compreensão, de evolução espiritual. Um grande beijo no coração de cada um aqui. Muitos coraçõezinhos para vocês também, que estão mandando os coraçõezinhos. Eu dou o meu coração aqui para vocês. Muito obrigada, obrigada mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus.